Ele não desapareceu. Enquanto você trabalhava, viajava, seguia sua rotina, o Mpox continuava circulando, sem manchetes, sem plantões ao vivo, sem contagem regressiva, mas ainda ali. Em 2026, o vírus que virou emergência internacional há 4 anos atrás continua sendo monitorado por laboratórios e autoridades sanitárias ao redor do mundo. Casos isolados ainda aparecem, surtos pontuais ainda são registrados, e em algumas regiões da África, ele nunca deixou de ser endêmico. O silêncio não significa erradicação, significa redução de visibilidade. E a pergunta agora é outra. Se ele começar a crescer de novo, nós iremos perceber a tempo? Algumas portas, elas foram feitas para permanecerem fechadas. Mas hoje, nós vamos abrir essa e entrar na Sala Proibida. Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à Sala Proibida. Eu sou Heraldo Kaminski e hoje você vai entender algo que quase ninguém está observando. O Mpox, ele não virou uma pandemia global, mas também ele nunca foi embora. Em 2022, o mundo ouviu falar de um vírus chamado varíola dos macacos. Hoje quase ninguém comenta sobre ele, mas a Organização Mundial da Saúde continua monitorando o Mpox. Autoridades sanitárias mantêm protocolos ativos. Laboratórios seguem testando casos suspeitos. O vírus circula principalmente na África Central e Ocidental, onde sempre esteve, mas também aparece ocasionalmente em outros continentes por meio de viajantes internacionais. Em 2026, ele não está em um crescimento tão explosivo, mas também ele não foi erradicado. Ele está em uma fase mais silenciosa. E é justamente isto que torna o cenário mais complexo. Porque doenças, elas não precisam de manchetes para continuar existindo. Elas precisam apenas de oportunidade. O Mpox é causado pelo Monkeypox vírus, um vírus da família Orthopox vírus, a mesma da antiga varíola humana. Mas existe uma diferença importante. Enquanto a varíola ela foi erradicada globalmente em 1980, o Mpox ele continuou circulando em reservatórios animais. Ele é considerado uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida de animais para humanos. Os sintomas geralmente começam com febre, dor muscular, mal-estar intenso, inchaço dos linfonodos e depois surgem lesões cutâneas. Elas evoluem em estágios, manchas, bolhas, crostas. A transmissão, ela ocorre por contato direto com as lesões, fluidos corporais e contato íntimo prolongado. Ele não é um vírus com transmissão ampla como era o Covid, mas também ele não é inofensivo. Em pessoas imunossuprimidas, crianças pequenas, gestantes, pode causar complicações mais sérias. A taxa de mortalidade varia conforme a cepa. Durante o surto global em 2022, a letalidade foi relativamente baixa, mas historicamente, em surtos africanos, algumas variantes apresentaram mortalidade significativamente maior. E isto significa que este vírus demonstrou um potencial de ser muito agressivo. Até 2022, o Mpox era tratado como uma doença restrita a determinadas regiões da África. Mas em maio daquele ano, casos começaram a surgir na Europa, sem ligação direta com viagens aéreas epidêmicas. E isto chamou a atenção. Em poucas semanas, os registros se espalharam para os Estados Unidos, América Latina, Ásia e Oceania. O padrão, ele era diferente. A transmissão estava ocorrendo principalmente por contato íntimo próximo de grandes centros urbanos. E em julho de 2022, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional. Foi nesse momento que o nome oficial mudou para Mpox. A intenção era reduzir estigmas e melhorar a comunicação pública. O mundo já estava cansado após a pandemia da Covid, e talvez por isto a reação foi mais técnica do que emocional. Mas o crescimento ele foi rápido.
Em questão de meses, dezenas de milhares de casos foram confirmados globalmente. O Brasil confirmou seus primeiros casos em julho de 2022 e rapidamente entrou na lista dos países com o maior número de registros fora da África. Os estados mais afetados foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Grandes centros urbanos, alta mobilidade, alta densidade populacional e algo em comum: Carnaval. O Ministério da Saúde ativou protocolos de vigilância epidemiológicas. Foram iniciadas notificações obrigatórias, testagem laboratorial específica, rastreamento de contatos, isolamento de casos confirmados, campanha de vacinação direcionada para grupos de maior risco. Mas houve um desafio. O Brasil, ele estava saindo de um impacto institucional da pandemia. Estruturas estavam sobrecarregadas e qualquer aviso ou alerta seria encarado com muito ceticismo. O pico ocorreu no segundo semestre de 2022. Centenas de casos semanais foram registrados nos momentos mais críticos. Não houve colapso hospitalar, mas houve pressão. E principalmente houve preocupação, porque o que preocupava não era a sua letalidade, mas sim a velocidade de como esse vírus estava se espalhando internacionalmente. E existe uma pergunta que quase ninguém faz. E se a resposta tivesse sido um pouco mais lenta? O Mpox não se tornou uma pandemia, mas isso aconteceu por uma combinação de fatores: transmissão menos eficiente do que vírus respiratórios, existência de vacina baseada na varíola, resposta relativamente rápida da vigilância, campanhas de conscientização direcionadas. Mas o cenário, ele poderia ter sido diferente. Se o vírus tivesse maior capacidade de transmissão aérea, se houvesse atraso maior na identificação, se a resposta internacional fosse mais lenta, o resultado poderia ter sido outro. E é aqui que começa a parte mais importante, porque o vírus, ele continua existindo. E 2026 não é 2022. A atenção pública e o senso coletivo é menor. E a memória coletiva é bem curta. O Mpox surgiu de uma doença regional, se espalhou globalmente, chegou ao Brasil, foi contido, mas não eliminado. Ele continua ali, em níveis baixos, sob monitoramento, silencioso. E a pergunta que abre a próxima parte é simples: se isso aconteceu uma vez, o que impede que aconteça de novo? Mas antes de falar dos riscos, é preciso reconhecer algo importante. O Mpox, ele não saiu do controle globalmente. E isso não foi por acaso. Alguns fatores ajudaram. Primeiro, o vírus não tinha alta transmissão respiratória. Segundo, já existia vacina baseada na antiga vacina contra a varíola, que oferecia proteção cruzada. Terceiro, a comunidade científica já conhecia o vírus. Ele não era completamente novo. E quarto, houve cooperação internacional relativamente rápida após o alerta da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde organizou protocolos de notificação obrigatória, isolamentos de casos e vacinação direcionada para grupos de maior risco. Laboratórios públicos passaram a realizar testes específicos. A curva de crescimento desacelerou. O pico foi controlado, mas controlar não significa eliminar. Significa interromper uma expansão, e é aqui que entra a parte delicada. Quando olhamos para um surto, não devemos olhar apenas para aquilo que funcionou, devemos olhar para aquilo que quase falhou. E durante o surto de 2022, alguns problemas ficaram bem claros: subnotificação, estigma social, dificuldade inicial de acesso à vacina, demora na aquisição de doses suficientes, comunicação pública fragmentada. Muitos casos leves não foram sequer testados. Muitas pessoas evitaram procurar atendimento por medo de exposição. E sempre que existe subnotificação, existe um número invisível maior do que o oficial. Além disso, o mundo estava exausto da Covid. Governos estavam financeiramente pressionados. Sistemas de saúde estavam sobrecarregados. A resposta foi eficiente,
mas operando no limite. Existe um fenômeno psicológico poderoso. Quando uma ameaça desaparece das manchetes, ela desaparece da preocupação pública. O cérebro humano associa perigo à frequência da informação. Sem notificações constantes, a sensação de risco diminui. Mas o vírus não segue o ciclo da mídia. Eles seguem o ciclo biológico. E após 2022, o interesse público despencou. A cobertura caiu. O debate sumiu. E quando a atenção diminui, duas coisas tendem a acontecer. A vigilância enfraquece e o financiamento reduz. Historicamente, surtos esquecidos costumam retornar quando a vigilância relaxa. E não porque o vírus ficou mais forte, mas porque a atenção ficou mais fraca. E em 2026, o Mpox não está em surto global, mas continua sendo registrado. Países ainda notificam casos esporádicos. Na África Central, o vírus segue endêmico. Casos importados ainda ocorrem por viagens internacionais. O monitoramento permanece ativo, mas com menor intensidade do que era em 2022. Não há vacinação em massa. Não há campanhas constantes, não há atualização frequente na mídia. E isto não significa descaso. Significa apenas uma redução de prioridade. E a saúde pública funciona por prioridade. Quando uma ameaça parece controlada, recursos migram para outros problemas. Mas o vírus não precisa desaparecer para continuar circulando. Ele só precisa manter uma cadeia de transmissão ativa. E isso, até hoje, nunca foi completamente interrompido. E o maior erro é achar que estamos falando apenas de um vírus, pois estamos falando de tempo de resposta. O Mpox não é hoje uma ameaça de colapso global, mas o risco real está em 3 pontos: percepção tardia, resposta lenta, subestimação inicial. A história recente nos mostrou que o intervalo entre primeiros casos e reconhecimento oficial pode determinar o tamanho de um surto. Quanto mais discreta a doença, mais fácil ela passa despercebida. O Mpox, diferente de outros vírus respiratórios explosivos, cresce de forma mais localizada, e isto pode gerar falsa sensação de segurança. Mas surtos sempre começam pequenos. Depois de 2020, o mundo prometeu que estaríamos preparados. E o Brasil, ele mantém a capacidade de diagnóstico laboratorial para o Mpox. Protocolos seguem ativos. Sistemas de notificação continuam funcionando. Mas existe uma diferença entre ter estrutura e mantê-la ativa com prioridade alta. O estoque de vacinas não é massivo. E a vacinação não é universal. Ela é direcionada. E será que isto é o suficiente? Bem, isto depende do tamanho do evento. E esse vírus, ele pode não ser tão letal, mas é aí que mora o perigo. Existe uma tendência perigosa em achar que apenas vírus altamente letais merecem atenção. Mas epidemiologia não funciona assim. Às vezes, o risco está na combinação de fatores: transmissão moderada, sintomas visíveis, baixa percepção pública, resposta inicial lenta. Agora eu te pergunto, se esse surto começasse amanhã, você confiaria que perceberíamos cedo o suficiente para poder combater esse vírus? Deixa aí nos comentários. O Mpox, ele não é o fim do mundo, mas é um lembrete. Um lembrete de que um vírus não desaparece porque paramos de falar dele. Eles desaparecem quando são controlados de forma consciente. E controle exige atenção. O silêncio pode significar estabilidade, mas também pode significar uma distração. E a diferença entre os dois é o tempo de resposta. Porque quando certas portas começam a se abrir, o silêncio não é apenas o silêncio. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.